Olá, pessoal. Esse é mais um episódio do Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Gente, todo mundo sabe que Santos é a cidade mais verticalizada do país. Isso são dados científicos, não é um achismo, né? Embora a gente perceba isso. Mas o país é a cidade mais verticalizada. Mas a gente tem algumas questões. Qual é o tipo de verticalização? Para quem essa verticalização? Qual é a qualidade? Como se deu essa verticalização na cidade de Santos? É, esse tema e outros muito interessantes a gente trouxe o arquiteto e urbanista Diogo Damasio, formado pela FAUS, USP, faz parte então do grupo de pesquisa da FAUS, de adensamento e verticalização, faz parte do Observatório das Metrópoles, núcleo da Baixada Santista, que discute uma série de questões sociais, urbanísticas aqui da nossa região. E tem um trabalho muito interessante a partir de dados que a prefeitura disponibiliza, né? Obrigada, Diogo, por ter vindo. Obrigado você por me receber. Vai ser muito bom. É um tema muito interessante essa questão da verticalização que está tomando a maioria das cidades, né? Estão sendo verticalizadas. Eu gostaria, assim, para iniciar, como se deu assim a verticalização aqui em Santos? É recente? É antiga? O que tem a ver as mudanças na legislação que permitiram essa mudança, evolução da verticalização? Olha, assim, eu começaria dizendo, a partir do que você falou no início, sobre Santos ser a cidade mais verticalizada do país, né? Que isso é um dado do IBGE, do censo, tanto do censo de 2010 quanto agora de 2022. Santos é disparada, é o município mais verticalizado do país. E o que significa isso, né, para o IBGE? É uma questão demográfica, é o município no qual a maior proporção da população vive em apartamentos. Mais ou menos 2/3 da população de Santos vive em apartamentos, né? Em São Paulo é 1/3, mais ou menos. E no Brasil a média é menor ainda, muito menor. Então, isso é muito significativo, isso é algo que destaca, bota no mapa, né, para uma relevância nacional o município, né? E agora não é o município, curiosamente, com os prédios mais altos. Olha. Né? Então, isso tem a ver com a formação dessa verticalização, que ela é antiga em Santos e ela não é sempre de grande altura, né? Então você tem em Santos, por exemplo, muitos predinhos sem elevador, né? Predinhos de 3 andares, 4, 5 andares, e eles somam até hoje uma parcela significativa das residências, né? Que existem na cidade, né? É uma verticalização que começou, sei lá, que se desenvolveu ao longo do século XX, basicamente talvez a partir dos anos 20, se avolumou bastante nos anos 50 e 60 e continuou desde então, né? Mas Santos tem uma parte muito do estoque, digamos, construído de prédios, né? Uma boa parte, uma parte muito significativa, ela é ainda da era do bonde, digamos assim, da era do bonde e do trem, né? Então, são prédios, às vezes, sem vagas, né? Ou de carro, isso é muito importante, muito característico, né? Para pensar a relação do imóvel com o móvel. Do prédio, que é estático, com o transporte, o deslocamento. Né? Como a forma de se deslocar acaba caracterizando como são os imóveis e como que é a cidade.
Então, Santos tem essa verticalização antiga, né? Ela tem já várias gerações que dá para identificar de prédios, assim. E uma boa parte, ela é pré-shopping, pré-carro, né? Antes de haver essa grande referência, que ainda hoje é, para a vida urbana, que é o shopping, e o transporte individual motorizado, né? Privado, enfim. Agora, por exemplo, eu acho que inicia, os estudos dizem, na década de 30, na década de 30 são mais ou menos a característica são esses predinhos, claro que os atuais assim não, né? Mas também eram de 2 andares, 3 andares. Na verdade, assim, você tinha vários, você tinha vários, você sempre tem mais de um tipo, né? Isso é também muito interessante, porque se você pega e vai, uma, como se fosse uma biodiversidade, né? Assim, você tem vários tipos, uma riqueza tipológica, uma riqueza de soluções muito grande, é muito, muito interessante. Tem muito hibridismo também, tem muitos prédios que têm, por exemplo, apartamentos térreos, com placa para a rua. A porta do apartamento abre para a rua. Ou para o recuo frontal que dá na rua. Então, o número do apartamento, ele é o número da rua. Rua tal, número tal. Aí é o apartamento já. E aí tem um outro número no mesmo prédio, que é uma porta que aí sim dá numa escada e sobe para os outros apartamentos. Certo. Então, isso é um híbrido de casa e prédio, né? Você tem essas tipologias. Essa é só uma, né? Mas você tem também a casa, por exemplo, com o prédio atrás, que a pessoa depois fez um prédio de rendas, fez os apartamentos para renda no quintal. Você tem vários desses exemplos. Você tem condomínios horizontais, que são os condomínios que têm geralmente térreo mais um, né? Apartamentos térreos, que vão entrando lá para o terreno, né? A circulação do condomínio é lateral, pelo recuo lateral. E aí você tem os apartamentos, como se fossem casas sobrepostas, só que você vira. As casas abrem para o recuo lateral e não para a rua, né? E aí, nesse caso, os apartamentos de cima têm uma escada. Cada apartamento tem a sua própria escada para o térreo, né? Isso são os condomínios horizontais. E você também tem condomínios térreo mais um, que aí tem a escada, né, que sobe só um andar, aí tem os apartamentos em cima e embaixo. Você tem, é uma diversidade enorme. Sim, esses são da época pré-shopping. Né? Porque domina a paisagem aqui em Santos, e eu acho que a maioria que você falou é dessa tipologia, né? Desses predinhos aí, 2, 3 andares, não é isso? A maior parte dos prédios, né, das construções que tem empilhamento de unidades, né, empilhamento de casas, digamos assim, de unidades residenciais, a maior parte dos prédios que tem isso são de baixa altura, sem elevador. A maior parte dos prédios. Não é a maior parte dos apartamentos que existem em Santos que são em prédios baixos, não. Mas a maior parte dos prédios é de baixa altura. Entendi. Porém, mesmo em termos de quantidade de apartamentos, ainda os prédios de baixa altura, sem elevador, até 5 andares, tal, TR mais 4, enfim, TR mais 5, TR mais 4, eles correspondem a uma quantidade significativa dos apartamentos. Entre 1/4 e 1/3 dos apartamentos são em prédios sem elevador, até hoje. Também uma parte grande, vou até pegar o dado aqui, uma parte grande dos apartamentos, quer ver? São em prédios de até 15 andares. A maior parte dos apartamentos, a maior parte, tipo 80% dos apartamentos são em prédios de até 15 andares. 15 andares. Dos apartamentos, né? E não é o que chamam, não são os prédios que chamam mais atenção.
na paisagem, porque os que chamam mais atenção são os mais altos, Sim. né? E a discussão, né, do que eu tenho acompanhado no país, assim, sobre verticalização, inclusive, a cidade, apesar de Santos ser o município mais verticalizado, não é o que mais é pautado nas reportagens sobre verticalização. Ah, é? Não, não é. Não, é É o que Camboriú. é Camboriú, o Balneário Camboriú, né? É. Porque é o que tem os prédios mais altos, então é o que, não sei, é o que mais chama atenção, o que tem uma imagem mais chamativa, mais vistoso e tal, né? Mas não é necessariamente o que as pessoas mais vivem em apartamentos, né? Que talvez talvez seja o que faça mais diferença, Mais não sei, na vida diferença. cotidiana. Mas como é que foi a evolução das leis para permitir, para mudar, né? Bom, claro, tem a questão da tecnologia, né? De se conseguir fazer prédios mais altos, né? Isso aí é claro. Mas existe a lei de zoneamento da cidade, o que é permitido, o que não é, né? Como é que foi a evolução dessa, por exemplo, a falta de garagem? Antes, você falou antes do shopping. Eu acho que antes de 50, de 60, já não tinha tanto carro. Não era necessário que houvesse garagens para cada unidade. Hoje em dia é obrigatório, quer dizer, tem uma evolução dessas leis, né? Exatamente. É interessante ver quando se discute lei de zoneamento, não só em Santos, né? Em geral, assim, acho que pelo país, né? Nas cidades com o mercado imobiliário mais forte, como Santos, sempre que se discute lei de zoneamento, e hoje tá em discussão em Santos, novamente, a lei de zoneamento, há uma fala, digamos assim, do setor de construção, né, das incorporadoras imobiliárias, né, um argumento de que o município precisa permitir construir mais no mesmo terreno, porque assim você teria aumentaria a produção de apartamentos, aumentaria a oferta e, portanto, ficariam mais baratos os apartamentos, né? Um argumento de inclusão, digamos assim. E então é interessante você relacionar a legislação com a produção imobiliária, né? E aí acho que vale dizer que na prefeitura eu extraí, né, dados de 2018 e sistematizei esses dados. E depois, mais recentemente, em 2023, novamente extraí os dados imobiliários do cadastro imobiliário da prefeitura, né? Uhum. Que é o cadastro que depois é usado para calcular IPTU, enfim. Mas é que é um cadastro muito amplo, muito abrangente, né? Dos imóveis, né? E então eu sistematizei esses dados e aí fiz visualizações e alguma análise, né? Inclusive já de fora, né? Assim, como pesquisador mesmo, independente, alguma análise desses dados. E esses dados, essa extração de 2023, eles estão disponíveis, né? No site da prefeitura. Talvez acredito que tenha sido a primeira vez que esses dados anonimizados, claro, estão disponibilizados para pesquisadores em geral fazerem análises, né? Uhum. E fiz já uma visualização, né? Também está disponibilizada lá a visualização desses dados, com alguma análise que eu fiz na época para um colóquio em São Paulo e que então foi publicado também no site da prefeitura, também está lá. Esse estudo aí.
a gente estava falando da relação entre legislação e produção imobiliária. Eu acho que seria talvez legal se a gente pudesse olhar um slide mais para frente. Mas esse é um slide que, para quem não está olhando, né, é um slide que tem assim, são barras, né, por ano, desde 56, que é quando os dados começam a ficar regulares no cadastro, ou seja, até 2017, enfim. E então é uma grande abrangência, são barras por ano, cada ano tem uma barra com a quantidade de metros quadrados construídos por ano. Caramba. Então você vai crescer, você tem meio que como se fossem ciclos assim. A barra sobe, desce, desce. É mesmo. Né? E aí você tem nesse gráfico a vigência dos grandes marcos de zoneamento da cidade, que é o Código de 45, chamado Código de Obras, né, de 45, de construções, que a vigência foi até 67. Depois entrou um outro grande marco de zoneamento de Santos, que é o Plano Diretor Físico, de 68, que é a Lei 3529, que a vigência foi de 30 anos, né, até 98, 97, 98. Aí tem, depois de 98 em diante, um outro grande marco de zoneamento, que é a Lei 312 e as sucessoras, né, que foi a lei que eliminou o limite de altura, né, das edificações, o limite de gabarito. Olha, só fazendo uma observação, porque vocês não vão conseguir... Não consegue, né, visualizar, né, Ju? Porque originalmente está em amarelo e a tela branca e fica tudo branco. Mas, assim, de 56 e 67, por exemplo, estipula a altura que tem que ter o prédio pela largura da via. Isso. Né? Isso e estipula alguns critérios da altura. Né? O recuo, né? O máximo de 5,2 metros. Bom, 52, 52 metros, tá aqui de longe. Já de 68 a 97, aonde estipula que pode haver até 10 pavimentos. Onde antes só podia 3. Onde antes só podia 3, então já mudam para 10. Então começam a aparecer... Eu acho que aqueles prédios da praia são até anteriores a isso, né? 68, né? Eles são do Código de 45, a maioria. De 45. Mas, por exemplo, muitos prédios... nessa época, a partir de 68, começaram a aparecer prédios de 10 andares pelo miolo da cidade geral, né? Meio que não mais ligados a algum lugar específico, algum logradouro, por exemplo, alguma praça ou alguma avenida. Meio que foi pululando, assim. Podia fazer, né? E aí, aí o importante de 98... Aí tem algum aqui que também fala sobre as vagas de carro, que era obrigatório ter uma vaga de carro, pelo menos para cada unidade. A partir de 68, não antes. A partir de 68. É porque eu não consigo ler tudo. Não, claro. É só para pontuar, porque justamente essa legislação antes de 68, que é o Código de 45, e também antes o Código de 22, enfim, é uma legislação que não exigia uma vaga por apartamento, né? Eventualmente não exigia nenhuma, a partir de 50 começou a exigir uma vaga para cada 3 apartamentos. Então, uma parte significativa mesmo os prédios mais altos, nessa época, né, até 68, muitos deles têm comércio no térreo e a garagem é tratada como espaço residual, é o que sobra atrás da loja. Tá. E aí muitas vezes difícil de manobrar. Obrigativa. Exato. Então não é algo visando a comodidade do motorista ou do carro, né? Mas sim muito mais voltado para o espaço público, para um tipo de relação com o espaço público a pé, né? Que é preparado para receber
pessoas a pé que entram na loja, Sim. por exemplo, né? Ou que olham para o prédio, ou enfim, frequentam o jardim. Muitos desses prédios, o recuo frontal, né? A parte do jardim, ela era uma continuidade da calçada, né? Não tinha grade. Não tinha grade. Né? Muitos ao longo da Ana Costa, por exemplo, muitos eram assim, alguns ainda são. Principalmente próximo da praia, né? Na Conselheiro também. Então, eram prédios ligados, né? É por isso que eu falo da era do bonde, né? Porque, de fato, havia uma grande oferta de transporte público, tanto municipal, né? Urbano, assim, quanto interurbano, até o transporte de veraneio, enfim, também, uma boa parte também era público assim, no coletivo, né, ônibus, trem, enfim. E então a pessoa, numa cidade caracterizada por isso, o pedestre tem um destaque, porque a pessoa desce do veículo, está a pé, certo? Então, os prédios também tinham esse pressuposto. E a legislação também, né? E a partir de 68, sim, uma coisa ainda importante antes de 68 geralmente o primeiro andar já era apartamento. Então, os apartamentos eram próximos da rua, né? Não é só a altura do prédio que se relacionava com o espaço público, né? Então, era assim, você podia fazer mais alto o prédio, quanto mais largo fosse o espaço público. Uhum. Por isso, os prédios dessa época, a verticalização dessa época, por exemplo, aqui no centro, ela se concentra nas praças. Pode reparar. A Praça da República, por exemplo, e até a Praça... Até Praça Mauá. De uma certa forma. Mas na República isso fica... É que como a Praça Mauá tem a sede da prefeitura, do Poder Municipal, havia uma regra que limitava a altura das edificações. Não é só limitava, ela definia uma altura para que, ao longo do tempo, as edificações em torno da Praça Mauá fizessem como uma moldura para destacar o palácio do prefeitura, que também a Câmara ficava ali, né? Mas na Praça da República não tinha isso. Então, na Praça da República, Visconde de Ouro Branco? Visconde do Rio Branco. Rio Branco. Visconde do Rio Branco, Barão do Rio Branco. Você vê que os prédios são mais altos ali. Uhum. Porque ali o logrador, o espaço público era mais amplo. Então, tinha uma proporcionalidade, né? Uma ideia de proporcionalidade para não escurecer, para você não colocar, não fazer um canyon, né, ao longo de algumas ruas, né, e que escureceria a própria rua, né. Então tinha essa ideia de proporcionalidade e, de alguma forma, isto fazia com que estava ligado a os prédios eles conformavam o espaço público. O espaço público não era só um retângulo, um polígono, sei lá, um desenho, uma geometria teórica, né? Mas ele também era conformado como paisagem pelos prédios. É como se fosse um salão descoberto, cujas paredes são as fachadas dos prédios. Uhum. Isso é que você vê na Praça da Independência. Sim. No Gonzaga, que os prédios eles têm, os mais antigos, justamente essa adesão ao formato oval da praça, né? Onde tem a Galeria Campos Elíseos, por exemplo, né? Um prédio dos hexágonos, né? Ele, vermelho, tal, ele é muito expressivo nesse sentido. O Independência também, que é aquele verde, também, né? Eles conformam o espaço. Então, há uma espécie de unidade entre o prédio e o espaço público e a cidade, digamos assim, né? Isso foi se destacando, né? Havia essa preocupação, né, de integrar o espaço
o espaço público, fazer parte, né, do espaço público com o espaço privado, né? Era um Então, pouco é amarrado equilíbrio, também, né? né? Você pode pensar que era um pouco Talvez. amarrado, né? Como as pessoas também se vestiam, né? Era um prédio de paletó, né? Assim, uma caixa, assim. Mas é... Também para talvez não romantizar muito, mas é interessante observar essa espécie de vínculo, né? Não sei se solidariedade, assim, dessa ligação do prédio com a cidade, do privativo com o público, né? Isso está na forma dos prédios, né? Como eu acabei de dizer, que eles conformavam justamente os espaços públicos. E também muitos prédios, eles inclusive tinham... eles blocavam não se exigia recuo lateral, em muitos casos, então o prédio encostava no outro, mas com a mesma altura. Então, eventualmente, você bate o olho e é como se fosse um grande prédio, né? Você está, na verdade, conformando a quadra, né? Que é o caso ali no Gonzaga também, o prédio próprio prédio de Independência, né? Que é vizinho do prédio da Galeria Ipiranga, Dom Pedro I, Dom Pedro II, eles são acostados, né? Encostados um no outro e meio que com a mesma altura. Isso forma um conjunto, né? Enfim, e da mesma forma o fato, voltando, né, dos apartamentos estarem próximos à rua em geral, mais próximos à rua. Então você ouve a rua, você pode se comunicar com alguém da rua, né? Você pode ver e ser visto. Tem essa proximidade, né? Que foi se perdendo quando você começou em 68, então, a exigir uma vaga por apartamento. Você, na prática, os prédios de 10 andares, 10, 15 andares, eles sempre meio que têm 2 andares de garagem. E depois que vem os apartamentos, porque não tem como, assim, 2 andares, seja subsolo e térreo, seja térreo e mezanino, com aquelas rampas, né, que dá medo de você passar na calçada e ser atropelado por um carro que desce aquela rampa que chega na calçada, né? É uma coisa impressionante. E foram sumindo os espaços de lojas, né, nos térreos, porque não cabe, não dá para você resolver arquitetonicamente, né? Ou foram ficando pequenos e tal, e até meio que sumir, e até os espaços do próprio condomínio no térreo, né? De hall de entrada, que era meio palaciano em alguns casos antes dessa época, né? E você pode até criticar por isso, enfim, mas esse espaço foi esse espaço, que é o espaço de quem entra a pé no condomínio e não de carro, foi reduzindo, foi virando residual. É o que sobrou das vagas. E o espaço e o acesso de quem entra no condomínio de carro, aí foi virando ele sim palaciano. Porque aí, em muitos condomínios, você tem 4, 5 entradas de carro, certo? E ninguém não, mas enfim, não é algo, é naturalizado como não problemático, inclusive do ponto de vista da segurança. 4 entradas, 4 pontos de entrada em que você pega e faz o carreto, leva embora tudo de dentro do condomínio. E uma de pedestre. Aí a de pedestre tem a gaiola. A de pedestre aí sim é controlada, aí sim. Mas se você quiser fazer o carreto, levar tudo bem. Então, são coisas da cultura arquitetônica, urbanística, né? Digamos, já vai entrando um pouco nesse campo, assim. Mas, de qualquer forma, de 68 para frente, quando se exigiu uma vaga por apartamento, então isso teve um impacto na modelagem, né? Da arquitetura mesmo, dos empreendimentos. Como eu disse, 2 andares de garagem e depois os de apartamento. Então, o primeiro andar de apartamento já começou a ser o terceiro. No terceiro, agora é 5º andar já. E aí, de 98 para frente, quando se tirou o limite de gabarito, se instituiu ao mesmo tempo, na mesma lei, né, a segurança para você poder fazer
o que se chama hoje de embasamento, que é esse bloco de não residencial, esse bloco mais largo, né? De andares, geralmente de garagem, né? Eventualmente em cima o lazer, essa área que sobe em cima, às vezes uma área de quintal dos apartamentos desse primeiro andar lá em cima, né? 5 andares de garagem, mais depois o prédio. Então, o primeiro andar já nem... o primeiro andar já está acima, justamente, dos prédios sem elevador, né? Que caracterizam muito a cidade. Então, ele já tem ele já está acima da cidade, digamos assim, de alguma forma, né? Então, já não tem essa ligação, esse vínculo, né? Não sei se solidariedade seria a palavra, talvez não, mas essa proximidade, né? E Isso é bastante característico da nossa época, né? Da evolução da nossa época, né? Assim, estava até comentando, não é o assunto nosso, mas a individualização, né? O que é o privado, né? Do que é o público, o distanciamento e a individualização. Isso aqui é meu, ninguém nem chega perto também, né? Então, esse distanciamento do privado que você está falando, dos prédios não conversarem mais com o externo, com o ambiente, eu acho que tem a ver com a cultura também, questão de segurança e tal, mas é uma questão de cultura que vem cada vez mais hermética, né? A vida cada vez mais restrita, mais hermética para os outros, né? Acho que sim. E aí tem É curioso isso, né? Porque ao mesmo tempo é hermético, ao mesmo tempo todo mundo vê, né? Porque a rede social, tudo. Então é uma coisa meio bizarra isso, né? Põe na rede social só o que quer, né? Não sei. Do jeito que quer. Não, eu ia mudar, eu fazer um comentário, mas ia mudar muito o assunto. Que a gente se vende na rede, né? Se relaciona com os outros como produto, inclusive. Mas isso não tem... É verdade. Não é bem o tema. Mas eu acho que tem a ver e o estilo arquitetônico foi mudando. A gente estava comentando sobre os prédios novos, né, que são anabolizados. Né? Claro que você constrói um maior número de andares, porque também tem mais lucro. Você consegue, no mesmo espaço, construir 30 em vez de construir 10, né? Você tem mais lucro. Mas estava falando da estrutura do prédio, né? Da quantidade de áreas e do que não é necessariamente úteis, né? Não necessariamente úteis, né? E também num estilo assim, muito impessoal arquitetura muito diferente, né? Sobretudo talvez dos prédios de 98 para cá, né? Ou não? Você não concorda com eu concordo. Não, eu concordo. De repente eu não concordo. Eu estou imaginando. Não, eu concordo. Eu acho que você poderia até pensar como uma escada, assim, patamares, né? Então, em 68, uma vaga por apartamento. Não necessariamente todo mundo usa a vaga. Então, já é um espaço que, né, talvez não seja necessariamente útil, enfim, mas, de qualquer forma, é uma área construída que custa para construir e que, portanto, vai custar para você comprar também. Então, de alguma forma, isso possivelmente agrega um valor na venda do produto apartamento, né? E aí você vai pendurando outros valores, outros, né? Podendo fazer esse valor de venda ser maior, talvez. Isso em 68, exigindo uma vaga por apartamento, exigindo também salão de festa, algumas coisas assim, né? Quando você tira o gabarito, porque aí o que acontece? Quando você tem um limite de altura dos prédios, por exemplo, 10, 15 andares, e você exige, ao mesmo tempo, uma vaga por apartamento, o empreendedor
seja ele público ou privado, vamos lembrar que não tem só empreendedores privados. Privado. A Coab é uma espécie de empreendedor público, né? CDHU, e isso tem um peso grande na produção imobiliária, isso é importante ter em mente, que geralmente não se tem em mente. Quando você tem uma tampa, né, em cima, falando que o máximo é 10 ou 15 andares, como até 98 você tinha, e você exige de baixo, digamos, vindo a partir do térreo, as garagens, então o empreendedor, seja público ou privado, ele tem que fazer uma conta e tem que meio que equilibrar, porque se ele colocar garagem demais, vai ter apartamento de menos, e aí também não dá. Então, isso faz com que, de alguma forma, essas áreas acessórias, digamos assim, né? Essas dependências, como se dizia, né? As dependências do principal, né? O principal o que é? A casa, a residência, o apartamento. Então, as dependências é aquilo que depende do apartamento, né? Que veio como extra. Então, o extra, de alguma forma, fica contido quando você tem uma limitação, né? A tampa, uma né? Restrição. Essa restrição de gabarito, o limite. Quando você tira essa tampa, aí a coisa, o fermento vai, o bolo vai, e aí o núcleo, que são os apartamentos, ele vai indo para cima, porque você vai aumentando essas áreas de possível agregação de valor, entende? Por isso, nesse sentido, dá para pensar no prédio anabolizado, né? Porque você vai inflando, né? Inflacionando talvez o preço e também inflando essas áreas não necessariamente úteis, mas que são muitas vezes encantadoras na hora da compra. Depois você vai ter que manter. Mas na hora né, da venda e tal, é diferente. E isso cresceu muito, né? A área construída, as áreas comuns, a proporção de áreas comuns construídas nos empreendimentos, ela cresceu muito. Então eles ficaram grandes, assim, né? Megazords, assim, eles ficaram inflados, né? Talvez você poderia usar essa expressão para tentar captar o que aparece nas imagens, né? Que eles mal cabem no terreno, muitas vezes na rua. Também uma certa desproporção com o espaço público diante do qual eles estão, em Santos, né? Porque isso é uma coisa curiosa, porque na maior parte dos municípios do Brasil não falta terra, né? Então, em Santos é diferente, porque é uma ilha, mesmo a Baixada, né? Tem a Serra do Mar próxima da linha da costa. Então, é um território ali mais contido, né? E você tem uma forma de modelos de produção, modelos de produto imobiliário, de condomínios, que meio que não... Parece que, às vezes, quando você olha, né, não cabe muito numa beira de uma estrada caberia, mas no meio de uma cidade densa de construções e com ruas que vêm justamente da era do bonde, ou até antes, no caso do centro, que são estreitas, que sabe, fica uma coisa muitas vezes desproporcional. E nesse sentido do inflar e tal. Também há uma... Aqui entra numa coisa meio técnica, assim, que eu não sei se seria interessante, mas é porque justamente até 68, a preocupação do zoneamento, os parâmetros de zoneamento, eles tinham mais a ver com a paisagem, né? E com a proporção com os espaços públicos. Então, a altura podia ser tanto mais alto quanto mais largo fosse a rua na qual estava o prédio. Sendo que, na maior parte da cidade, só podia 3 andares. Por isso é que tem tanto predinho. Mesmo sendo largo, a rua, na maior parte da cidade, só podia 3 andares. E você podia verticalizar na orla, e acho que na Costa, Conselheiro, em alguns poucos, e no centro,
né? Então eram lugares definidos que aí você podia fazer mais que 3 andares com esta regra da proporção, com espaço público. E no resto, só 3 andares. De 68 para frente, foi se enfraquecendo essa preocupação e se colocando parâmetro, se liberou, né, 10 andares na cidade toda, basicamente. O Jaú por exemplo, o Jaú, que é conhecido, ela é consequência, né, ele foi possibilitado por essa lei. O Pé na Cova, que é o Atié Jorge Cury, no Sabor, foi possibilitado por essa lei. O conjunto na Guedes Coelho, também, que é parecido com o Jaú, né? Tudo isso é dessa lei. O BNH da Aparecida é antes, por isso tem 3 andares. Então, em 68 se liberou 10 andares basicamente na cidade toda e se foi enfraquecendo esse parâmetro de relação da altura do prédio com a largura do espaço público. E aí se introduziu outro em lugar dessa relação de altura com largura do espaço público. Se introduziu um parâmetro principal, que é o coeficiente de aproveitamento, que é quantas vezes você pode multiplicar aquela terra onde está o prédio. Tá. Porque isso vem também, né, dos Estados Unidos, até onde eu sei, né, esse parâmetro, que é um parâmetro de controle do rendimento da terra. É um parâmetro de controle da exploração, digamos assim, imobiliária, né? Então, quantas vezes o empreendedor pode multiplicar aquela terra? Tá. Porque ele vai querer multiplicar o máximo que ele conseguir, certo? Porque o grande, né, o grande valor é o valor da localização, né? Esse é o grande valor imobiliário, é da localização. Então, o mesmo prédio, você copia e cola ele fora da cidade, numa área rural, ele não vai. O mesmo prédio, o mesmo, né? Então, o que está dando valor para o prédio não é o que está... O grosso que dá valor para um prédio não é o prédio em si, mas é a localização dele, que é tudo que está em volta, tudo que a cidade construiu. Sim. Tudo que todos construíram, né, em volta, digamos assim, daquele terreno, na localização dele. E aí o empreendedor, ele quer multiplicar, né, a verticalização desse ponto de vista como negócio, ela é um negócio que trabalha com isso exatamente, né, com a multiplicação daquele valor. E aí, em 68, se introduziu um limite, a referência é 5. 5 vezes a área do terreno. Você pode construir até 5 vezes a área do terreno, grosso modo, né? Mas os prédios têm 5 andares? Não, eles têm 10, 15, 20, 30 andares. Por quê? Porque vai ficando mais fino. Quanto mais fino o prédio, mais alto. Para dar 5, né? Se você constrói em metade, olhando de cima o terreno, se você está ocupando metade do terreno, você tem que construir 10 andares para dar 5. Certo? Se você, né? E assim por diante. Sim. Então, até hoje é mais ou menos isso. Em 98, não mudou isso. Mas os prédios ficaram muito mais altos, mesmo sendo o mesmo coeficiente. E então, o que foi que mudou? O que foi que mudou é que os prédios, para terem as garagens, para terem tanta área comum e também para serem simplesmente mais altos, porque o preço de venda de uma unidade mais alta é maior, porque à vista você vende. Então, para serem mais altos, para explorar essa possibilidade de vender vistas numa cidade que já estava verticalizada na época, e também valorizar, né, agregar valor nas unidades com as garagens, com lazer condominial, com uma série de coisas. Sim.
Basicamente isso, mas eu vou falar da varanda. Preciso falar da varanda. Você precisou de terrenos maiores também, né? Então, o porte dos terrenos dos empreendimentos aumentou de 98. A partir de 98, os empreendimentos ganharam porte, são mais apartamentos por prédio, terreno maior por prédio. Isso, assim, mudou a economia de escala dos empreendimentos. Então, você paga um projeto, você paga uma fundação, que muitas vezes, em geral, é profunda, então não tem mais prédios tortos, né? Isso é porque também a economia de escala do empreendimento mudou. Você paga um projeto para um monte de apartamentos, em vez de um projeto para pouquinhos apartamentos. Sim. Uma fundação para um monte de apartamentos, em vez de Claro. né, para poucos. Então, isso também né, tem ganhos assim de técnicos, né, de qualidade do resultado de engenharia, digamos assim, né, da edificação. Mas você, desse ponto de vista urbanístico, você mantendo o mesmo índice, 5, de multiplicação da localização, você fez prédios muito maiores. E aí a gente estava falando da anabolização, né, de prédios anabolizados, e tanto nas áreas comuns, que é o que a gente já tratou, garagens, lazer e tal, quanto nas áreas privativas também, porque a lei, a partir de 98, ela permitiu que não contasse no 5, assim como as garagens não contam no C5. Isso é importante dizer, eu não disse ainda, né? As garagens não contam nesse 5. Por isso que ele fica muito maior e o número é o mesmo. Então, na prática, o número não é o mesmo. De fato, o número não é o mesmo. Claro. A área construída total dos empreendimentos, em média, já ultrapassa 10 vezes a área do terreno. Sendo 5 o de direito, mas de fato é 10, bate em 16 alguns casos. E todo esse acima do 5 esse inflacionamento, que não é só nas áreas comuns, é um inflacionamento também nas áreas privativas, quais? Varanda. Então, a partir de 98, conforme você fosse... o prédio fosse ficando mais alto e mais afastado dos vizinhos, porque exige-se recuo lateral, né, e de fundos, enfim, ele poderia ter, e pode ainda ter, varandas, né, que sobre o recuo, varandas que ocupam avançam sobre o recuo e que não computam no 5. Por que qual a justificativa para você permitir esse avanço sobre o recuo, né? Por exemplo, é que são varandas, ou seja, são abertas. Elas não influem na ventilação urbana. São abertas? Não. Elas ficam abertas? Tem alguma proibição para que os condomínios fechem, né? Então, a gente vai entrando numa era, digamos assim, não só de anabolização, talvez, dos condomínios, mas também de uma espécie de fake, né? Porque, assim, é 5, mas não é 5. É 5 de direito, mas de fato não é. Mas é um jeito assim que não é assim que é 5, mas na verdade é 7. Isso é o plano de 68. Nossa. Na lei de 68 era assim. É 5, mas na verdade viravam 7, sei lá. Viravam 6. Agora vira 16. Então agora é 5, mas na verdade é 16. Então começa a ter um desgarramento muito grande entre o direito e o fato, né? E as varandas,
elas são, né, a partir de 98, que permitiu que as varandas tanto ocupassem o recuo lateral quanto não computassem, uma parte significativa não computasse dentro do 5, dentro desse limite de multiplicação aí da Terra. O que acabou... Qual é? Se coloca no lugar do construtor, né, que quer extrair o máximo de rendimento do negócio, né? Você vai querer fazer a varanda maior possível, tá certo? Claro. De forma que porque isso é área de venda. Isso. É uma área que você está vendendo. E a área de venda, núcleo, não é dependência, digamos assim, né? Uhum. É uma área externa, mas de uso ainda privativo. Compõe a área útil do apartamento. E isso explica, em parte, pode explicar, em parte, por que os apartamentos também... um certo apertamento. Em parte. Isso certamente não explica totalmente, mas como a lei fala que ela permite você, na prática, no fato, permite você ampliar a área do apartamento, você construtor, fazer um apartamento maior do que o prédio, maior do que a planta do prédio, porque o prédio está aqui, a varanda é uma pegada, puxado, né? Um puxado. Só que a planta do prédio interna é aquilo. A base está ali. Então, o que acontece? Muitas vezes você vai colocando um monte de apartamentos e empurrando os apartamentos para fora do prédio. Entende? É como se o apartamento fosse empurrado para fora do prédio. E uma parte significativa da área do apartamento é em varanda. Uhum. Você não vende ela fechada, você não vende ela... Né, você vende ela como varanda, mas assim, o comprador vai reformar e vai fazer muitas vezes até um quarto onde é a varanda. Acho que por isso não podem nem, antes de entregar, não pode nem entregar chaves, não pode nem mexer na característica ali de varanda, né? Tirar a porta, não sei. Mas assim... É varanda, Pois é, mas... mas não vai... Quer dizer... Isso vem sim. desse desgarramento entre o direito e o fato, né? E aí, então, isso também está ligado a um desperdício, então, anabolização, um desperdício muito grande, porque você compra uma coisa pronta para ser reformada. Uhum. Então, acabou de construir, você vai destruir e fazer de novo. Porque não cabe dentro na área interna do apartamento a sua vida. E a varanda também é desproporcionalmente grande em relação à área interna, por causa desse descompasso. Então, isso não é o que aparece na publicidade. O que aparece na publicidade a varanda é ótima, é gourmet, é para reunir os amigos, e aí isso também, de alguma forma, influi no desejo, né? Então, há uma espécie de cultura, né? Que a gente vive de desejo de viver viver nesse comercial, né? De viver nessa ideia que muitas vezes não se concretiza, né? Mesmo para quem consegue comprar apartamentos assim, que já é uma parcela menor da população, né? Uhum. Mas digamos assim, a origem não foi nesse desejo. As pessoas começaram querendo essa varanda e aí o mercado foi... Não, foi o oposto. É um produto, nasceu do polo produtor. Né? Quando se fala em mercado imobiliário, o mercado tem o vendedor e o comprador, certo? Sim. Tem o produtor e o consumidor. Nem tudo nasce de demanda do consumidor. Às vezes, a demanda é produzida pelo polo produtor. Muitas vezes. Muitas vezes, né? É a criação da necessidade. Você já não vive mais sem aquilo, né? Sua vida tem que ter aquilo. Você meio que você vai empurrando um produto. Isso. Assim como também, às vezes, não tem outros que
que ofereçam outras coisas, e aquilo vai meio que se firmando numa espécie de cultura. É também um pouco da discussão da indústria cultural, do Walter Benjamin, né? Mas também se tem essa produção um pouco do desejo. Isso está em tudo, né? A forma como você vai... Muitas vezes os produtos que vão se firmando e tal são e que vão se impondo como desejáveis de alguma forma também se você for investigar, você vai ver que a origem está no polo produtor, não no polo consumidor do mercado. Para a conveniência de quem produz. Mas, no caso das varandas, tem esse inflacionamento do apartamento, mas que, na verdade, não é que o apartamento inflacionou, ele ficou maior. Não. Ele pode até ter ficado do mesmo tamanho ou até diminuído. A questão é que o apartamento foi saindo do prédio. Olha que interessante. O apartamento, metade do apartamento, sei lá, não é tanto, mas como se você pensasse que o apartamento foi saindo para fora da fachada do prédio. Metade e aí você tem que depois se virar depois de comprar, etc., tem que se virar para fazer com que esse fora vire dentro, né? Isso é muito interessante, né? Porque todos são construídos agora com varanda, né? Mesmo que seja pequenininha. Aí tem a varanda também que sai do quarto, tudo tem uma... Todos eles agora, né? Sim, sim. Os do mercado privado, né? Dos consultores privados, geralmente são assim, né? Agora, a maioria... Está tendo, assim, esses edifícios mais altos, eles estão começando a vir mais para dentro, né? Para o interior da cidade. Sim. Porque ali a faixa da orla está bastante... Saturada já, né? Mas a gente repara na privatização, né? Do céu, da paisagem, né? Quem pode vai adquirir um andar, né? Um apartamento, um andar bem alto, né? Para ver o mar. Então, isso tudo que é interessante, né? Isso tudo que é público, na verdade, que é uma natureza que é gratuita, ela acaba sendo capturada como produto, né? de lucro, né? De venda, na verdade. Porque quanto mais alto o andar, quanto mais perto da praia, a vista. Então, tudo é motivo de vender por mais caro, né? E aí, quem não tem que ir... Aí a gente entra no modelo de cidade também, né? Quem não tem é cada vez mais na periferia, né? Cada vez mais para dentro, cada vez com menos acesso a transportes, a acessibilidade. A gente entra na questão da mobilidade na cidade, da acessibilidade, ao direito à cidade. Isso também dá um tema para outro... Não, total. É curioso como o Santos tem uma produção imobiliária forte, né? Muita verticalização, não parou de construir prédios, né? Ao longo de todo esse, enfim, século XX e XXI. E a população, no entanto, não cresce desde os anos 80. Então, o adensamento, ficar mais cheia de construção, a cidade, não significa ficar mais cheia de gente morando, né? Também os domicílios, né? A quantidade de pessoas morando na mesma casa, isso o IBGE registra, foi diminuindo. Então, abaixo de 3, né? Hoje em dia, a média em Santos, enfim. Então, assim, você, ao longo do tempo, você vai, mesmo para uma mesma quantidade de população, você vai precisando de mais unidades. Você divide essa mesma quantidade em mais casinhas pequenas, com menos gente, pequenas nesse sentido. Mas isso explica, em parte, essa verticalização, que continua a produção de unidades que continua havendo sem um aumento da população. Agora, sabe-se, né, que o preço da localização, o valor da localização em Santos é alto, entregue a pura dinâmica do mercado, quem pode compra, quem não pode comprar ou pagar o aluguel, o que acontece? Vai para onde consegue arcar com esse custo. E aí, nas últimas décadas, né, em
muitas décadas, o que há é uma migração para Praia Grande, para São Vicente, para localizações de menor valor e que, ao mesmo tempo, o emprego, em boa parte, fica aqui. Então, você começa a ter esse movimento pendular, né? Vai e volta todo dia, vai e volta todo dia. Para Santos, que é a cidade polo, né? Principal centro de empregos e atividade econômica da Baixada, né? E com as pessoas morando em outros municípios, né? Com serviços públicos, às vezes, muito mais precarizados, né? Mesmo porque a renda, digamos assim, a arrecadação de tributos, enfim, para bancar os serviços públicos é muito maior em Santos. Só que a população que usufrui disso é muito menor. E isso compõe também esse valor que é vendido, o valor da localização, né? Que é vendido nos empreendimentos. Que é comercializado de alguma forma, né? Nos empreendimentos. Então, há essa dissociação também entre o adensamento construtivo e o adensamento populacional, né? E aí, a verticalização, muitas vezes, ela... Acho que isso acaba compondo o sentido, o significado da verticalização contemporânea, que ela muitas vezes é mais vista como algo para você dizer que está acima, por assim dizer, dos outros, né? Maior, melhor, até símbolos fálicos mesmo, né? O prédio mais alto, né? A União Camboriú, por exemplo. Do que algo assim que é um prédio que nos pertence, que eu posso frequentar, seja numa galeria no térreo, como boa parte dos prédios, né, do Gonzaga, verticalizado, certo? Tem a galeria no térreo, que compõe a praça, compõe o espaço da praça, que contribui para algo que é nosso, digamos, né? E não assim destacado só ele é né? Tem uma postura assim da arquitetura, né? Que não chega perto. Sai para lá, aqui... Aliás, então, esse ponto eu queria chegar, porque, por exemplo, o seu grupo de estudos, de pesquisa, analisa além da verticalização, mas a qualidade dessa verticalização, né? E aí a qualidade, essa palavra no sentido que você dá, o que significa essa qualidade? Acho que são as características, né? Tá. Assim, e aí eu acho que dá para identificar, né? Assim, a verticalização de Santos, em Santos, né? Qual a reputação, infelizmente, de Santos na Baixada? É uma cidade, a cidade rica, é a cidade que não é para todo mundo, é a cidade que nem todo mundo consegue viver, porque os preços são da terra, né, de aluguel e de compra dos imóveis é proibitivo, né? Ou seja, é uma cidade na qual a maior parte da Baixada, né, vem trabalhar. Ou, eventualmente, vem se atender fazer um atendimento de saúde, ou um atendimento, ou estudar, enfim. Mas não pertence. Não pertence assim, né? Então, é algo assim um pouco diferenciado, um pouco assim que exclui, né? Né? Assim, é algo... E a verticalização, ela compõe esse significado, Tá. né? E acho que a qualidade, ela tem essa característica, portanto. Essa é a qualidade, né? E isso acho que se expressa em tudo. Se expressa no valor mercantil, né? No preço, que é proibitivo, né? Logo, proibitivo. Então, isso tem um valor também um pouco que vai indo para o estético, né? Interdita você, né? Que não te pertence, aqui não é para você. Isso se expressa nos acabamentos, né? Isso se expressa no vidro espelhado, que quem está dentro vê o fora, mas fora não vê dentro. Isso se expressa em muitas coisas, né? Nas grades,
no monte de controle para quem entra a pé, mas quem entra de carro não tem tanto controle, né? Se expressa se você comparar, né, com essa verticalização, se expressa nos térreos que são muros, né, você não vê para dentro do prédio, né, se expressa no primeiro andar do apartamento ou no primeiro andar de uso comum do condomínio, mal vê a rua. Nas alturas. Né? Então, tudo é eu acho que tem essa qualidade. Qualidade não necessariamente é bom, é uma característica, né? Sim. E não acho que essa seja uma qualidade boa. Acho que por isso acho tão interessantes os prédios mais pré da era do bonde, né? Que ainda tinham essa ligação. Tudo bem que era uma coisa, o prédio de paletó amarrado, coisa muito formal, né? Talvez. E não que também fosse uma sociedade na época que beleza, que maravilha, né? Não, enfim, nostalgia, não vamos, né? Mas tem algo que deveria ser retomado dessa integração, talvez, né? Desse vínculo, né? Dessa contribuição, de alguma forma, desse laço do empreendimento com a cidade, né? Empreendimento público e privado. Ambos, essa cultura urbana, a cultura urbanística, arquitetônica, ela está em tudo. Tá. Essa qualidade também, de alguma forma, se replica em muitos empreendimentos públicos também. Né? Todas as escolas são prisões, né? Assim, muitas das escolas são aquela grade, aquela coisa que você não é impenetrável, né? Mesmo sendo muitas em praças, antigas praças que são destruídas, deixam de ser praças de uso geral para serem terrenos usados só por pessoas matriculadas ou que trabalham lá, professores, funcionários, enfim. E então a qualidade é nesse sentido a característica, né? O rodoviarismo, né, que a dupla shopping-carro, ela contribuiu muito para essa qualidade, para essa característica que hoje predomina no modo como os prédios são, né, como a cidade é. Porque você não bota o pé na rua, né, dependendo, né, de como né, nessa imagem você vai lá para a garagem, nesse comercial, né? Essa imagem publicitária. Pega o carro, sai, vai para o shopping, estaciona no shopping, quer dizer, você não frequenta a rua. Sim. Direto com o seu corpo, fora da cápsula, da bolha do carro. E até em Santos, eventualmente, né? No caso, por exemplo, que é um empreendimento relativamente recente, do século XXI, né? O shopping Praia Mar e o Praia Mar Corporate, né? Você pode não pegar o carro, você atravessa pela passarela, certo? Não pisando na rua. Foi polêmica até, né? Então, corresponde um pouco a essa... Claro que isso colocado como uma vantagem, né? Para quem uma facilidade, né? A vantagem para quem vai usar um ou outro. Mas é uma facilidade para o shopping, porque claro. Você tem ali uma boca, digamos assim, jogando consumidores para dentro desse espaço confinado, né? E de forma que ele não sai para a rua, ou seja, não tem concorrentes fora do shopping. Porque quando você está na rua, tem um outro, pode abrir uma outra loja, não é isso? Sim. E nesse caso não, é como assim, você está ali já, você cai ali dentro já, então tem assim como varanda e tal, também tem uma conveniência do polo produtor. Sim. Que não necessariamente ela é vendida, empurrada, enfim, como conveniência para o polo comprador, para o consumidor do apartamento e do conjunto comercial, do corporate, por exemplo, mas que é uma grande conveniência para o shopping, né? Porque é ali dentro, como uma ratoeira, né?
Então, o rodoviarismo ele está ligado, né, a essa uma espécie, né? uma espécie, no caso de Santos, de cidades antigas, assim, que tiveram verticalização da era do bonde, ainda é uma espécie de brutalização, né? São Paulo também vive isso, o Rio, várias cidades dessa época, que se verticalizaram nessa época, tem isso, assim, é uma espécie de espaço urbano brutalizado pelo carro, porque o carro não se adequa bem a esse espaço. As esquinas são curvas fechadas, não é muito rodoviário, o espaço não foi constituído assim. E, no entanto, você pega uma rua, que era uma rua, e você transforma ela numa função de avenida, como Euclides da Cunha, em Santos, né? Sim. Então vira uma coisa agressiva, entende? Que não cabe muito ali. E isso deteriora muito o espaço, né? Eu acho que que é uma série de coisas. A gente pode facilmente se perder nessa selva de prédios e área construída e varanda e carro e tudo. É um pouco... às vezes é um pouco difícil navegar por essa complexidade, né? Mas eu diria, tentando voltar para essa evolução das leis de zoneamento, que influiu na característica dos empreendimentos, isso a conversa acho que está podendo, né, de alguma forma mostrar isso. Os empreendimentos de 98, principalmente para cá, eles ficaram maiores, né? Como eu disse, mudou a economia de escala dos empreendimentos. A quantidade de empreendimentos verticais residenciais por ano diminuiu. Ah, é? Porque para uma mesma quantidade de apartamentos produzida por ano, você faz menos prédios, você resolve em menos prédios. Mas você vê tanta obra por aí toda... Não? Se você pegar e ver mesmo, nesse estudo mostra, é cerca de... É menos de 50 por ano. 20, 30, enfim. Menos de 50 por ano. De 98 para cá, né? Em 65, por aí, um pouco antes do plano diretor de 68, era 300 prédios. Inhos. Não 300 tinha ideia. prédios. Nossa. É um monte pequenininho, um monte de prédinho. Não tinha ideia, não. Térreo mais um, às vezes, térreo mais dois, entendeu? É um monte, mas você não vê, porque não chama tanto atenção. Porque não são obras tão impactantes também, né? Hoje elas são muito impactantes, então chamam muita atenção, né? Além do que vai subindo, então mesmo de longe você vê, né, a obra acontecendo. Mas são poucos por ano. Mas cada um deles ficou, portanto, maior, o porte maior. Mais alto, com terreno maior, né? Mais caro também. E com mais apartamentos. E com mais apartamentos por prédio, né? Por empreendimento, do que era nos anos 60, muito mais. Eventualmente, ou seja, o impacto que um prédio desse faz, o prédio ele vai virando, alguns prédios vão sendo como bairros, como verdadeiros bairros em termos de quantidade de população, né? E, no entanto, não se exige deles que eles contribuam para o bairro no qual eles estão, né? Como se exigiria, e para a cidade de uma forma geral, para o espaço do entorno, o espaço urbano no qual eles se localizam, como se exige quando você faz um loteamento. A Lei Federal de Loteamentos, de 79, que está vigente, né? A Lei 6766, ela exige que o loteador vai fazer um bairro, ele doe área para praça, doe área para a escola, doe ao município essas áreas para que ele construa a escola, né? E que ele loteador, faça a iluminação pública, esgoto, uma série de coisas, a infraestrutura urbana, né? Dos empreendimentos
que são verdadeiros bairros, que você pega num terreno e faz, você não está loteando, você não está formando lote, você está construindo num lote. Mas, na prática, de fato, você está fazendo um bairro, não se exige nada nesse sentido. Então, ele não precisa ter nenhuma ligação, ele não precisa produzir nenhum espaço de uso público, por exemplo, né? Seja no térreo, seja na cobertura, mesmo que ele seja o prédio mais alto da cidade, mesmo que ele esteja acima do gabarito da navegação aérea, da base aérea, né, de Santos, enfim, que pode ter exceções, né, eventualmente, nada se exige nesse sentido. Então, ao mesmo tempo, o dito mercado imobiliário, né, fala assim, porque, de novo, o mercado não é só quem constrói, o mercado também é quem compra. Então, na verdade, não é o mercado imobiliário, são as construtoras, certo? Os incorporadores imobiliários que fazem, que não são pequenos, né, porque já fazem empreendimentos desse porte que eu estou narrando, eles trabalham com isso, mas a legislação não. Não foi o que você disse? O empreendimento, ele tampa a paisagem, seja de quem está na rua que deixa de ver o céu, seja de quem já mora num prédio e tem é construído um na frente e ele tampa, certo? Essa vista que as pessoas vai perdendo, ela foi vendida. Então, ela de fato perdeu, porque foi vendida para outro. E, então, o incorporador, ele trabalha com isso, ele faz esta operação, mas a legislação não acompanha para, então, como se dissesse assim, você vai tampar o céu, você vai vender a paisagem, vai vender a vista, você pode, agora não tem mais gabarito, mas assim, em cima, essa cobertura tem que ser uma praça, essa cobertura tem que ser de uso público, para de alguma forma, né? Para que de alguma forma essa paisagem volte, as pessoas consigam voltar a ver, ou passem a ver até uma paisagem nova que elas não viam antes, né? Por exemplo, né? Então, essa seria uma qualidade, né? Uma característica que seria de inclusão, de alguma forma, de aquele prédio, de algo daquele prédio pertencer a todos, de alguma forma, né? Compor a cidade, né? Isso, fora ser os arranjos do ponto de vista da arquitetura, seria muito interessante também, né? Não é também, é algo que em algumas cidades do mundo tem políticas nesse sentido. São Francisco, por exemplo, nos Estados Unidos tem políticas de espaços públicos, espaços particulares de uso público, em coberturas, né? E também a qualificação do térreo, né? Antigamente você tinha no Gonzaga as galerias, você tinha em geral os prédios, até as casas tinham jardins, depois viraram garagem, com rodoviarismo. E foram cercados, enfim. Então, você tinha a área frontal dos prédios também qualificava a rua, pertencia, digamos, a esse espaço da rua, compunha esse espaço da rua com a vegetação, com outras coisas. E isso foi se perdendo, né? A qualificação do térreo, ela é importantíssima para o pedestre, né? Então, qualificação para o pedestre, né? Que o prédio se oriente para o pedestre. Então, tanto na cobertura que a gente falou, quanto o térreo, né? Santos tem o plano de passagens, né? Isso. Que é uma lei ela integra o plano de mobilidade. Recentemente, o Instituto de Arquitetos do Brasil, o Polo Regional, fez um evento pelo plano de passagens, né? Que é uma lei que, de alguma forma, ela qualifica, né? O térreo, ela protege as galerias antigas, as galerias do Gonzaga, contra a eliminação, né? Lembrando que 2 já foram, em décadas anteriores, deixaram de existir 2 galerias. E ele também condiciona a aprovação de novos prédios em poucos terrenos, em dezenas de terrenos, em pontos estratégicos da cidade, em rotas de grande alcance, para que haja rotas de grande alcance interligando o miolo dos bairros para pedestres e ciclistas, por exemplo, ou para atravessar quadras
por dentro, para cortar caminho por dentro de quarteirões que são muito ruins de serem contornados a pé. Mais de 300 metros. Por exemplo. Esse plano, então, que integra o plano de mobilidade, que nasceu de uma iniciativa de técnicos, né, e que acabou né, sendo incorporada, né, no plano de mobilidade, ele, de 2019, ele, nesses pontos estratégicos da cidade, pela cidade toda, não só no Gonzaga, não só nas áreas mais valorizadas, ele condiciona a aprovação de novos prédios a eles, novos prédios, terem galeria no térreo, terem essa espécie de calçadão coberto, né? Você pode construir por cima, com pé direito duplo, em geral, no térreo. Então, isso, de uma certa forma, afeta poucos terrenos, mas isso também desagrada, né, proprietários, enfim, porque não tem como você fazer o omelete sem quebrar o ovo, né? E aí, mas isso condiciona, né, a aprovação de novos, nesses poucos terrenos, os prédios novos, nesses poucos terrenos, terem esse espaço de uso público atravessando o térreo, né? Então, é uma lei que, por afetar poucos terrenos, é modesta, né? Ela não coloca prazo, o que está nesses terrenos já construído pode continuar, pode até ser ampliado em até 30% sem a implantação da passagem, mas é uma lei que vai nesse sentido de requalificar para o pedestre e para o público a pé, digamos assim, nessa expressão que junta público com a pé, espaço público com espaço a pé, esse tipo de espaço público, porque a rua para o carro também é um espaço público, né? Mas é o público a pé, pedestre, cadeirante, enfim, bicicleta, o térreo, né? Acho que mais leis assim são necessárias para que a verticalização possa deixar de significar ou uma agressão para o bairro, para a vizinhança, ou apenas um símbolo de sucesso individual, de ser maior, mais alto, maior do que os outros, né? E passe a significar uma forma de mais gente dispor de boas localizações, morar em localizações adequadas, e também, de alguma forma, a verticalização contribuir para a paisagem. Em vez de ela ser algo oposto a patrimônio, por exemplo, histórico, né? Ela ser uma devastação, ela em si virar patrimônio. Isso tem precedentes no Brasil. O Copan, por exemplo, em São Paulo, é um prédio de 33 andares, não é um bibelô. E ele é um cartão postal da cidade, ele de uma certa forma pertence a todos nós, né? Até um símbolo um pouco de cidade brasileira, né? É uma verticalização, um prédio que é muito expressivo, né? Do Niemeyer, né? Do grande arquiteto brasileiro. E tem muita criatividade associada. Ele é como uma escultura urbana. Você olha para ele, não é um monte de janela empilhada. Você mal discerne janelas. Parece uma bandeira, tem aquelas estrias, né? As estrias. Tem os brises, né? Como boné, né? Que atravessam o prédio inteiro. Você não tem a separação. A fachada do prédio, ele não é um empilhamento de unidades imobiliárias. Ele não é como uma gôndola de supermercado, como geralmente são os prédios, com o que você consegue discernir o apartamento e até cada cômodo, né? Com as janelas, com os parapeitos, guarda-corpo de sacada, vitrô, etc, que é um amontoado. Em geral, as fachadas dos prédios são amontoados de elementos construtivos bem ou mal diagramados, né? O Copan, por exemplo, em São Paulo, ele não é isso, né? Ele é como uma escultura urbana. Ele vai para muito além desse empilhamento de elementos construtivos ou de unidades imobiliárias.
Então, a gente tem precedente. Ele é, inclusive, protegido como patrimônio cultural. Né? Então, a verticalização não precisa ser algo necessariamente devastador. Né? Ela pode construir algo que seja interessante, mas precisa de ter política pública para isso. Né? E aí você também, para ter política pública para isso, que é algo que tem a ver com um interesse um pouco mais geral, né? Mesmo de pessoas que não vão eventualmente morar num prédio como o Copan, mas que ele pertence ao imaginário, ele pertence e ele tem espaços também de uso público, como uma galeria no térreo, né? A cobertura dele também pode ser de uso público, e uma vez ao ano, por exemplo, no Réveillon costuma ser. Você tem, para contemplar o interesse geral, digamos assim, ou essa inclusividade mais geral, você não tem como você não enfrentar também dificuldades, enfrentar interesses que estão visando outras coisas, né? São desafios que estão postos, né? Aí para a gente... E eu acho muito importante, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Arquitetura, do qual você faz parte do Observatório das Metrópoles, também desse grupo de pesquisa lá da USP, sobre adensamento, né, verticalização, porque isso vai... Você vê, uma lei que você coloca como tímida ainda, né? Sim, poderia sim. ser feito mais, mas não existia, né? É algo que E é a primeira do tipo no Brasil. Então, olha só. Porque não tem nenhum... você tem várias cidades que têm galerias, né? O São Paulo mesmo tem galerias, principalmente em torno da Praça da República, lá. As nossas aqui são mais em torno da Praça da Independência, no Gonzaga. Mas você tem, no Rio, tem várias cidades, até Juiz de Fora, várias cidades do Brasil que têm galerias, né? Mas até onde se sabe, até onde eu sei, a gente no Instituto também, não tem nenhuma cidade ainda que tenha colocado as galerias como um plano mesmo para a cidade toda. As galerias, nessas cidades que eu narrei, elas nasceram como fenômenos assim, comerciais, de empreendimentos de finalidade comercial, lojas, tal, do varejo, né? Antes do shopping, da era do pré-shopping. Né? Claro. As do Gonzaga, por exemplo, mesmo as de São Paulo. E aí o que acontece? Todas elas concentradas num espaço central de vocação comercial. Então, um plano de passagem no sentido da mobilidade urbana e dessa qualificação da verticalização é uma lei pioneira em Santos, que poderia também, vindo do município mais verticalizado do país, não à toa também ela surgiu aqui, poderia também, eventualmente, informar outros municípios, né? Com certeza. Vocês estão de parabéns. Então, porque começar... Isso é uma ação de resistência também, né? Existe essa cultura dessa verticalização dessa maneira, né, que a gente colocou até agora, com essas características. É da reexistência. É da uma cultura da reexistência. Para que a verticalização possa ser ressignificada. Né? Não é, eu acho que é interessante a gente pensar em termos não de... Porque, veja bem, se também o produto vende, algo de bom tem. Se a verticalização ela existe como fenômeno, e no mundo inteiro, né, tem algo ali que você está vendendo, e porque a pessoa também está comprando porque tem algo útil ali. Não é só mistificação, não é só anabolização e fake. Tem algo ali, acredito, de valor. Então, é interessante reconhecer isso para a gente não ficar saudoso, não ficar simplesmente reativo, né? E sim pensar perspectivas para que esse algo bom possa ser melhor ainda, ou possa ser, de alguma forma, liberado dos vícios e dos entraves e das coisas que não deixam a humanidade
que está nesse algo bom, aí vai entrando numa coisa difícil, talvez, meio metafísico, né? Mas se realizar. Então, nesse sentido, a reexistência, ela é necessária. Ressignificar esses fenômenos, sabe? Além, ou talvez mais até do que a resistência, a negação, né? Sim. Acho que isso é muito importante. Nas mudanças tecnológicas, são oportunidades de ouro para esse tipo de disrupção acontecer. Em termos urbanos, a gente tem agora essa perspectiva do trem intercidades. Né? Isso pode ter, dependendo de como for, aqui, enfim, na China, na Europa mesmo, os trens de alta velocidade, eles têm vias próprias, eles têm um impacto grande, porque eles são trens caprichados, né? Assim, mas eu não sei como que vai ser, acho que ainda não está também totalmente definido o trem intercidades entre a Baixada e a capital. Mas se você pensar em como eles são no Japão, na China, nos Estados Unidos não, mas na Europa, em alguns lugares do mundo, são trens que podem reduzir o tempo, né, comprimir o tempo entre cidades que, de repente, então, ficam próximas, viram uma cidade só, né? Sendo trem, ou seja, sendo algo ligado a pedestre. Isso pode ter um impacto enorme numa ressignificação da matriz de mobilidade do carro, por exemplo, para uma outra matriz. Né? VLT está sendo implantado. Trem, intercidades. Isso daí, se não for pensado de um ponto de vista, numa escala metropolitana, inclusive da Baixada, como uma oportunidade de ressignificar a produção imobiliária para esse sentido mais humano, mais inclusivo, mais humano, digamos assim, vai. Você fica tranquilo que o mercado imobiliário vai aproveitar. Então, é importante que se pense nesse sentido para além do imobiliário. Isso. Nesse sentido do urbano, do urbanístico, do direito à cidade mesmo. Do cidadão, né? Que a gente usufrua da melhor maneira possível da cidade. Né? E essas mudanças tecnológicas, elas são oportunidades de ouro para fazer essa ressignificação. É isso aí. Essa resistência. Ótimo. Diogo, a gente está chegando ao final. Tem mais alguma coisa assim que ficou que você acha que deveria ter falado, não falou? Não, acho que eu falei muito. Não, falou bem, falou coisas importantes. Olha, eu agradeço bastante, Diogo, eu que agradeço, a tua presença, foi ótimo. Eu tenho certeza que todo mundo, quando olhar um prédio, vai lembrar de tudo, né? Isso aqui foi uma aula, não é isso? A gente não pensa nisso, a gente olha a cidade e não pensa não pensa o significado dela, como ela veio, a evolução. É isso, mas é isso. Com certeza, não esqueçam de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar, tá bom, gente? Obrigada, viu, Obrigado a Diogo? você. Tá. Até quinta.